engano que todos nós temos um pouco com relação à política, a gente espera dos governantes virtudes que eles não podem ter, ou virtudes que, caso eles tenham, eles não conseguem governar. Então, se alguém me diz que gostaria que um governante prezasse, acima de tudo, a paz e levasse isso às últimas consequências, esse país não teria forças armadas, esse país não teria polícia. Então, como você faria para se defender de invasões externas, para se defender da violência interna? Então, os valores que fazem um bom governante não necessariamente fazem um bom cristão. E aí, alguns intérpretes de Maquiavel falam que, né, assim, um bom príncipe precisa estar preparado para ir para o inferno, porque as ações dele serão julgadas, elas, né, religiosamente julgadas, elas são julgadas como pecados. Então, ele não é um bom cristão. E ele não vê meio de equilibrar essa situação. Ele não vê meio onde essas duas coisas possam se ajustar. Nisso ele é bem enfático. E talvez esse seja um dos pontos que mais incomoda na leitura de Maquiavel, que mais nos incomoda porque, assim, daí eu volto a repetir, o que a gente espera de um político, muitas vezes, é o que ele não pode ser. Né? Que eleição após eleição, parece que a gente gosta de se iludir. Né? Então, a gente tem exemplos aí que dá para fazer uma lista enorme deles. Só para citar um dos exemplos, na última campanha a prefeito, o candidato que venceu, o João Dória, ele queria acabar com a Cracolândia. Qualquer análise um pouco menos apaixonada diria que isso é impossível, e realmente é. Você acabar com esse problema. Primeiro, eu acho que é impossível acabar com esse problema na questão das drogas. O segundo é o que você pode fazer em 4 anos. E o que você pode fazer em 4 anos é pouca coisa. Você pode talvez fazer com que o problema não aumente tanto. Mas numa campanha política, as pessoas elas preferem ouvir uma mentira, digamos assim, de que esse problema será resolvido. Né? Então dá para a gente pensar que o Maquiavel talvez pensasse que o preço de ser um bom governante é ir para o inferno mesmo. Quem quiser ser um bom governante deve estar preparado para pagar esse preço. Deve estar preparado para pagar esse preço. Porque senão também não dura no governo. Senão também ele não dura no governo. O Maurício, desculpa, eu Oi. fiquei com uma dúvida. Você falou aqui que qualquer campanha política parte do pressuposto de que as pessoas preferem ouvir a mentira. Então, eu fiquei com uma dúvida. Para você conseguir ser um governante ou ter o poder, você deve aceitar a mentira? Assim, você deve compreender que você tem que mentir e não combater a mentira? É uma dúvida que eu fiquei. Desculpa, deixa eu ver. Eu espero que vocês não tirem essa frase do contexto e que ela não seja usada contra mim. Mas a resposta à sua pergunta é sim. Tem horas que você precisa mentir. Para ser um governante. Claro. Pensa numa situação crítica, de desabastecimento. E que você sabe que vai faltar algum produto essencial, que vai faltar gasolina, por exemplo. E se um presidente for à TV e fala, vai faltar gasolina, vai todo mundo correndo para o posto de gasolina, vai ser um caos. Ela vai acabar muito antes do que ela iria. Então, e se ele fala, não teremos problema de abastecimento,
a coisa segue na normalidade por um tempo maior. E não tem um meio termo entre uma coisa e a outra? Para Maquiavel, não. Para Maquiavel, não. Para Maquiavel, no Príncipe, não tem esse meio termo. Por que eu estou falando no Príncipe? Porque Maquiavel tem outros estudos nos quais ele dedicou até muito mais tempo. São os escritos políticos dele, são as análises que ele faz do Império Romano, da República Romana. E nesses estudos, digamos assim, ele parece um escritor diferente daquele que escreveu O Príncipe. Ele é um defensor das virtudes republicanas, né? E no livro O Príncipe, ele é muito mais pragmático e ele olha da lógica do governante, o que o governante tem que fazer para se manter no poder, né? Então, quando a gente olha no Príncipe, ele é muito claro nisso, né? Em outras obras dele, e aí é um debate sem fim dos estudiosos de Maquiavel, se há uma continuidade nas obras dele ou se elas são, na verdade, ou se elas são contraditórias, né? Mas uma coisa é ele escrevendo. Eu penso que elas não são contraditórias. Eu penso que ele escreve de lugares diferentes. Uma coisa é você escrever como um intelectual que está analisando a realidade. Outra coisa é você escrever aconselhando um príncipe a exercer o poder. São situações diferentes. Eu vou dividir a tela aqui com vocês para o meu PowerPoint. Se eu não me engano, a gente ficou de começar o capítulo 3, não foi isso? A gente tinha falado de ler até o 12. Isso, não sei né? se você tinha imaginado os 12, creio que não, né? Mas a tarefa que ficou na cabeça foi ler até o 12. Isso. Na aula passada eu falei do capítulo 1 e do capítulo 2, né? Isso. Aí, falar um pouquinho do capítulo 3. Tá? Então, isso já estava no slide da aula passada. Então, aqui, lembre-se, no capítulo 1 ele fala quais são os tipos de Estado, se é principado ou se é república. Ele fala tem principados antigos e principados novos. E aqui no capítulo 3 ele fala de como se ter o poder ou se manter o poder nesses principados novos, tá? Ou mistos. Ele fala, o que são esses principados? Ele fala, são aqueles que são adquiridos ou agregados, digamos assim, a um Estado hereditário. Acho que é isso, né? Então, adquiridos a um Estado hereditário. Então, é um Estado novo, é um Estado que vai estar sob nova administração. Então, como manter o poder ali? Ele vai dizer, bom, uma das primeiras dificuldades, ele fala, é a inconstância que marca a conduta humana. Então, Maquiavel, ele tem uma visão muito clara da natureza humana e ela é uma visão negativa da natureza humana. Então, ele vai dizer que os homens são egoístas, eles são inconstantes, ora querem uma coisa, ora querem outra. Tem uma frase que ele diz, que ele fala que os homens esquecem mais rápido a morte do pai do que a perda de um patrimônio. E o príncipe precisa levar em conta essas coisas, né? Eu falo, e muitas vezes o povo quer a mudança, né? Eles anseiam por mudar alguma coisa. E nem sempre essa mudança ela é benéfica, né? Que eu escrevi aqui, a ideia de uma mudança para melhor, para Maquiavel, ela é errada. Porque assim, esse novo príncipe vai ofenderá os novos súditos com a sua conquista. Então, num território novo, conquistado, todos aqueles que moram lá, eles podem ser inimigos do príncipe, né?
Então, o príncipe precisa tomar muito cuidado com isso. E veja, ele está falando de uma época em que as guerras são mais comuns do que são hoje em dia e as anexações elas são mais comuns do que são hoje em dia. O que não quer dizer que a gente não possa utilizar o que ele está falando para os dias de hoje. Ele vai falar assim, bom, é preciso ter a colaboração ou um pouco de boa vontade dos habitantes para se governar. E aí ele vai falar assim, olha, quando você tem a mesma cultura, a mesma língua, é mais fácil, tá? Você começar um novo governo, porque você não vai ter costumes tão diferentes, você não precisa agir de uma forma totalmente diferente do que aquela que você está acostumado. Né? E daí ele fala assim, mesmo se as pessoas estiverem acostumadas com a liberdade, o fato delas terem uma mesma cultura facilita um pouco esse trabalho. Né? Ele fala, para se manter esse estado, vamos dizer assim, você tem duas regras básicas, né? Uma que ele fala é extinguir o sangue do antigo príncipe e não alterar as leis, nem os impostos. Tá? Então, assim, é não deixar com que a memória do governo anterior fique muito forte, para que as pessoas possam comparar e falar o príncipe anterior era melhor. E para que isso aconteça, uma das coisas que Maquiavel fala é não mexer nos costumes e principalmente não mexer nos impostos. Né? Ninguém gosta de pagar mais imposto. Isso é um fato claro. Não importa a justificativa. Não importa a justificativa. Né? Aumentar impostos é sempre uma medida impopular. E é sempre uma medida que gera descontentamento da população. E se a gente pensar historicamente, talvez seja o que mais leve as pessoas a se revoltarem. Me passou pela cabeça agora a própria Revolução Norte-Americana, embora a imagem que a gente tenha de uma luta pela liberdade, né, que os pais fundadores tiveram, a grande questão do início da independência americana é mais por uma questão de impostos do que por outra coisa. A revolta começa ali. E depois ela ganha outros ares, mas ela começa ali, né? Com o aumento do imposto do chá, se eu não me engano. Então, né, isso é uma coisa que realmente tira o humor das pessoas. Agora, se domina um estado que você é de cultura diferente, de costumes diferentes, você tem muito mais problema. Tá? Então, aí, Maquiavel fala, você tem três soluções. O príncipe pode morar lá, ele pode montar colônias, tá? Ou ele tem que manter uma força armada muito grande. Né? E isso é muito caro, isso assim, pode ser insustentável por um tempo. E aqui tem uma citação fofa dele, que ele fala que os homens devem ser minados ou exterminados, porque eles se vingam de ofensas leves, mas das graves eles já não podem fazer. Então, nesse capítulo, então, no capítulo 3, é assim, você tem uma nova conquista, o que você faz com ela? Né? Se você é do mesmo costume, você não tem tanto problema. Agora, se são de costumes diferentes, você tem muitos problemas. Se eu fosse dar um exemplo atual de uma situação dessa, eu poderia falar, eu posso e falarei da China com relação a Hong Kong. Hong Kong era parte da China, foi cedido forçosamente à Inglaterra no século XIX e retornou à China no final do século XX, 1997. Acontece que o governo lá implementado pelos ingleses é muito diferente daquele implementado por Pequim. Então, desde 97, muitos analistas falam, haverá tensões aqui, tá? Porque são duas formas de governo muito diferentes. O governo de Beijing ele é muito mais autoritário, muito mais centralizador. Em Hong Kong se criou até uma certa cultura democrática. O que a gente vê até hoje, tá? Nos últimos meses teve uma série de protestos ali e que o governo chinês tentou reprimir de uma maneira bem forte. Talvez não tenha reprimido de maneira
tão forte quanto gostaria, porque essas imagens correm o mundo. E quando elas correm o mundo, a imagem do país fica abalada, né? Vocês assistiram uma série da HBO que chama Chernobyl, que fala do acidente na cidade de Chernobyl? Assisti. Quem não assistiu, assista, é uma série Muito espetacular. Tem uma reunião em que o Gorbachev está ali e ele dá uma bronca nos seus ministros. Ele fala: vocês percebem o mal que vocês fizeram para o poder do país, provocando esse acidente? Ele fala: porque o nosso poder vem da percepção que as pessoas têm do nosso poder. Então, assim, a imagem de um país é muito importante. Talvez seja mais importante ele parecer poderoso do que ele realmente ser poderoso, né? E a China, ela certamente se preocupa com a sua imagem. Não porque o governo chinês tenha grande apreço pelos valores democráticos, mas pelo prejuízo que isso pode trazer, né? Então, a situação de Hong Kong ali fica um pouco... Ela se joga um pouco por essa lógica, tá? Ô Maurício, Oi? repete, o nosso poder vem da percepção. Repete, por favor, dá uma... É uma frase que o Gorbachev fala, que é: o nosso poder vem da percepção que as pessoas têm do nosso poder. Se as pessoas passam a desrespeitar ou não levar em consideração o nosso poder, ele diminui. Uhum. Tá, entendi. Obrigada. Imagina. Isso é o que teoricamente deveria ter sido dado na quarta-feira passada. E daí, iniciando a aula para hoje, eu pensei em fazer algo diferente para a gente debater um pouquinho. E eu pensei nesse esquema. Eu vou jogar um assunto para vocês, né? E daí vocês vão assimilando e pensando nesse assunto, e nos 10, 15 minutos finais de aula a gente volta a discuti-lo, e daí vocês ficam com a palavra e não eu. Tá? Vamos ver se funciona. Tá? Eu não quero, assim, eu dou o problema, mas eu não inicio a discussão agora, porque senão a gente se perde no conteúdo também, e eu preciso ter um pouco eu preciso ser um pouco pulso firme para não perder o conteúdo. Então, é o que eu chamei aqui de desafios maquiavélicos. Então, eu pensei um para hoje, daí tem um, na semana que vem vai ter outro, e na próxima semana vai ter outro. Essa foto que está aqui do lado é do Enola Gay, que é o bombardeiro norte-americano que jogou a primeira bomba atômica, a bomba sobre Hiroshima, em agosto de 45, acho que foi 8 de agosto. Acho que foi 8 de agosto de 1945. Então, se a gente parte a priori, parece condenável você jogar uma bomba atômica onde quer que seja. Você acabar com 50, 60, 70 mil vidas assim, num estalo. Agora, como a gente consegue analisar a decisão do governo americano de jogar essas bombas? Se a gente analisa por uma lógica cristã, você fala, eles estão errados, estão matando gente, etc. Mas se a gente olhar nessa lógica política, como a gente consegue definir esse ato? Ou como a gente consegue falar se ele foi necessário ou se ele foi desnecessário, né? Qual que é a justificativa para esse ato? Será que ela vale? Né? Ela é válida? Né? Ou tem alguma justificativa que faça essa ação ser válida? Então, eu deixo aqui, espero que vocês vão pensando nisso para a gente, nos últimos 10, 15 minutinhos de aula, a gente volta para esse tema. Pode ser?
Pode ser. Pode ser, tá? Faça um som positivo com a mão, assim, para visualizarmos, tá bom. Eu estou vendo aqui o jeito das pessoas, o Eduardo, o Marcos, estão muito pensativos aí a respeito do assunto. Vamos ver. Tá? E só uma informação adicional, o governo americano nunca se desculpou por ter jogado a bomba atômica. Nunca disse publicamente que isso foi um erro. Nunca admitiram isso. E aí, eu dou umas dicas aqui de filmes maquiavélicos que tem a ver com essa lógica do poder. E aí, teve um filme que eu assisti há um tempo atrás de madrugada. Na verdade, é o livro, é o filme do livro, né? Macbeth, do Roman Polanski, do início dos anos 70, esse filme. Tem outras versões, obviamente, né? Mas ler essa peça com um olhar maquiavélico é muito interessante, para ver ali o que ele faz para chegar e para tentar ficar no poder. Tá? Um outro filme se chama Frost Nixon. Ele é baseado num fato real, né? Numa entrevista que foi feita por esse jornalista, o Frost, com o ex-presidente Nixon, no final dos anos 1970. E tem uma cena nesse filme que é memorável. Tem uma cena que o Nixon tá falando para ele e o Nixon fala, olha, em alguns momentos o presidente tem que fazer algumas coisas ilegais, que não são juridicamente legais. E aí o jornalista olha para ele e fala, então você está falando que o presidente não, né, ele pode fazer coisas ilegais? E aí o Nixon responde, ele fala, não, eu estou falando que quando o presidente faz tais coisas, elas não são ilegais. Né? Elas são necessárias. Então, é uma coisa que a gente chama na ciência política de raison d'état, que é razão de Estado. Então, é pela sobrevivência do Estado. Então, e essa cena ela é verdadeira. Né? Essa entrevista é verdadeira e a frase que o Nixon fala é realmente essa, que que o presidente pode fazer coisas ilegais porque é necessário que ele as faça, mas o filme constrói a cena com muito mais dramaticidade. Né? Outros 2 filmes que eu lembrei, um é o Lincoln, do Steven Spielberg, que fala de um período específico do governo do Lincoln, que é o mês que separava o final do seu primeiro mandato para o início do seu segundo mandato, e de como ele consegue aprovar no Congresso norte-americano a abolição da escravatura. E foca principalmente nos métodos de persuasão que ele acaba utilizando para ganhar adeptos à sua causa. E os métodos não são dos mais cristãos, digamos assim. Um filme um pouquinho mais antigo, acho que é 2007 ou 2008, é um filme que se chama Siriana, com George Clooney, e que fala da indústria do petróleo e das relações perigosas que se tem ali com os príncipes do Oriente Médio. E segue também muito essa lógica maquiavélica. Essas sugestões que eu dou, daí, assim, eu gostaria de receber de vocês também. Eu acho que todo mundo pode lembrar de um livro, de um filme que tem a ver com isso que a gente está aprendendo e discutindo. E aí, quando a gente compartilha... Quem lembrar no meio, inclusive, pode colocar no grupo. É verdade. Aí, né, a gente vai compartilhando esse conhecimento. Quando eu dou aula presencial, eu deixo uma parte da lousa que eu chamo de canto cultural para os meus alunos colocarem essas dicas. Então, para eles, né, no meio da aula, eles saem da carteira, vão lá e escrevem alguma coisa que eles se lembraram que tem a ver com a aula. Né? Então, aí,
no início eu preciso estimulá-los para que eles vão à lousa, né? E daí eu ofereço aquelas coisas, ponto positivo, alguma coisa assim, mas depois a coisa segue legal. Daí, deixa eu pegar aqui. A gente avança para o capítulo 4, que é um capítulo bem objetivo. Eu estou colocando aqui o título dessa tradução que eu tenho, que está na série Os Pensadores. Tá? Pode ser que tenha algumas pequenas diferenças de tradução dos títulos, né? Mas isso não é o mais importante. Então, no capítulo 4, ele vai falar por que razão o reino de Dario, né, quando ocupado por Alexandre o Grande, não se rebelou contra os sucessores deste. Tá? E daí importa menos a gente saber os pormenores da história do Império Persa e da conquista do Alexandre da Macedônia, né, de um grande império. Importa mais a gente saber a forma como ele agiu e por que Maquiavel está tomando esse exemplo histórico. Né? E aí, um outro slide aqui, que está falando do mesmo capítulo. E olha que coisa interessante se a gente olha essas duas figuras. Teoricamente, as duas retratam Alexandre o Grande. Uma aqui a gente tem um mosaico romano. Então, é um Alexandre guerreiro. E essa aqui já é uma vista medieval. Tá? E tem uns bispos ali, um pessoal da igreja do lado. Óbvio, assim, né? É uma recriação, é uma outra história contada, né? Do reino de Alexandre. Então, eu não estou vendo, gente. A tela está compartilhada, sou eu que não estou vendo a tela que está mostrando? Tá visível para a maioria, né? Tá visível, gente? Sou eu. Para mim tá. Você está no celular, Elô? Tô. Pode já que eu me viro aqui, gente. Desculpa. Você está muda. Pode deixar que eu me viro. Eu me viro. Já. Então, o que eu gosto de frisar nesse capítulo é a visão que Maquiavel tem da história. Na verdade, não só ele. É a gente imaginar, o que não é tão simples, como a história era vista naquele momento, no século XVI. A gente pensa a história hoje quase que instintivamente de uma forma evolutiva, como se o futuro necessariamente será melhor do que foi o passado. Não sei se moralmente, mas pelo menos tecnologicamente a gente pensa nisso. O futuro vai ter mais coisas, vai ser melhor do que é hoje. Mais formas de comunicação, etc. Para Maquiavel e para quem olhava aquela época, não se via a história de uma forma evolutiva, né, de um caminho de evolução. Via-se a história como ciclos que se repetem, né, sem alterar muito os modos de vida. Então, né, um exercício para a gente pensar assim, qual que era a forma mais rápida de transporte em Atenas, em Esparta, no Império Persa, no Império Romano, né, e na Itália maquiavélica. O meio de transporte era o mesmo, a cavalo. Né? Então, você não tinha grandes inovações tecnológicas, e o estilo de vida de alguém que viveu ali o fim do Império Romano e a Renascença, em termos de o que eram as cidades, em termos de estilos de vida, como você plantava, não era tão diferente. Eles chamam até de revolução agrícola algumas mudanças que para a gente são muito pequenas. Né? Você substitui o boi pelo cavalo, no arado. Você, ao invés de dividir o campo em dois, um que descansa e outro que você planta, você divide em três. 2 são plantados e um repousa, etc. Então,
Maquiavel, quando ele olha os exemplos do Império Persa, do Império Romano, para ele não é uma coisa muito distante no tempo, não é uma coisa que está perdida na história ou que é num contexto muito diferente do que o que ele vive. Né? Ele enxerga de uma forma diferente. Né? E muitas vezes a gente tem uma dificuldade em imaginar isso, assim, de uma história cíclica que se repete. Obviamente não os personagens, mas Maquiavel fala de situações que se repetem. Né? Os governantes eles se deparam com os mesmos dilemas, seja na Grécia Antiga, seja na Florença do século XVI. Então, nesse sentido, ele olha a história como, que ele fala, a história como educadora, né? Ela pode nos dizer quais caminhos seguir, porque um problema enfrentado agora certamente já foi enfrentado outrora. E mesmo que não tenha sido, já é uma grande coisa. Você fala, poxa, eu não tenho exemplo histórico para seguir, então eu tenho que seguir de uma maneira nova. Né? Mas geralmente ele, até pelos exemplos que ele acaba carregando no livro, ele tem esse princípio de uma história que se repete. Né? De situações que se repetem, mudando-se o território, os cenários, os personagens, mas dilemas de poder, digamos assim, que se repetem ao longo da história. Aqui, do capítulo, já passa do capítulo 5º, de como conservar as cidades ou principados, né, que se regiam por leis próprias, principados independentes. E aqui Maquiavel ele é bem duro nas palavras. Ele fala, olha, você tem 3 maneiras. Ele fala, você pode arruinar esses estados, pode habitar esses estados, ou você deixa que eles vivam conforme as suas leis, arrecadando um tributo, né, e não mexendo muito no modo de vida deles, tentando criar vínculo com as classes dominantes. E aí tem uma frase dele que é assim, olha, não há garantia de posse mais segura do que a ruína. Então, uma cidade nova, num estado novo, que se conquista, ele fala, a melhor forma de se governá-lo é primeiro destruí-lo. Ele diz que quem se torna senhor de uma cidade livre e não a destrói, no futuro será destruído por ela. Quando ele pensa em destruição, ele fala de ruína, não é exatamente a mesma coisa que nós pensamos depois das experiências da Primeira e da Segunda Guerra. Tá? Mas é algo relativamente cruel, digamos assim. Tá? Mas ele fala que isso é necessário, porque essas cidades ela têm orgulho das suas histórias. Então, você conquistar um povo que está acostumado, digamos assim, a ser livre, então você precisa exercer o seu poder com muito mais força. Né? E a ruína é a melhor forma de se fazer isso. Tá? É quase como uma espécie de lição que é dada. Né? E daí é mais fácil com que as pessoas se obedeçam e se submetam ao príncipe. Né? E aí ele vai dizer que as repúblicas elas são mais difíceis de serem subjugadas, né? Porque o povo ali está acostumado à liberdade. Você não está simplesmente trocando um governante, um príncipe autoritário por outro. É uma cidade que está acostumada com a liberdade e ali é muito mais difícil fazer valer a sua vontade. Então, a força precisa ser exercida, digamos, na sua forma bruta, né? E esse é o conselho que ele dá, né? Então, no último parágrafo desse capítulo, ele diz assim, então, para conservar uma república, o caminho mais seguro é destruí-la. Ou, ele dá uma outra alternativa, ou habitá-la pessoalmente.
Destruir ou habitá-la são duas formas de demonstração de poder, uma mais violenta, né, e a outra de habitá-la não tão violenta, mas igualmente forte, né? Que você não está deixando para um administrador local, você está indo visitar essa cidade, você está morando lá, né? Você está ocupando o lugar de poder que era de outro que foi destituído. O que era muito comum na época dele. A gente viu aquele mapa da Itália e de guerras que se faziam o tempo todo ali, não só na Itália especificamente, mas no resto da Europa essas guerras eram bem comuns. Indo aqui para o capítulo 6º, né, fala dos principados que se conquistam pelas armas e nobremente. Tá? Então, tem aqui do lado uma pintura de uma batalha medieval, né? A gente vê ali ao fundo uma cidade fortificada com muralhas, né? Muitas cidades europeias ainda têm esse centro intramuros. E na Itália tem muitas dessas cidades. Se andar pelas estradinhas secundárias da Itália, quase toda cidade ela tem um centro que é fortificado, né? Ela tem um centro que tem os muros ali que protegiam a cidade antigamente. Então, vamos ver aqui o que ele fala, como que é fazer uma conquista nobre, né? Aqui a gente repete de novo que a história é previsível e a gente aprende com o passado, né? A partir do momento que se conquista uma cidade, ele fala também do perigo imenso de você mudar a lei, que quando você muda a lei, ele fala assim, aqueles que eram beneficiados pelas antigas leis deixarão de sê-lo e se tornarão seus inimigos. Então é sempre preciso ter muito cuidado nessa parte. Outra coisa, né? Ele fala, então, e é preciso que o príncipe se faça acreditar, que as pessoas acreditem nele, né? Então, ele tem que fazer com que o povo acredite. Daí ele fala, ou voluntariamente, ou pela força, né? Que são as duas formas, digamos, uma de convencimento pela palavra, digamos assim, por palavras e atos, e outro pela força. Ou seja, o uso da força não é condenado por ele, né? Ele faz uma condenação, ele fala assim, né, a gente fala um pouquinho mais adiante de principados que se conquistam pelo crime, né? Fala assim, até a guerra tem suas leis, né? Então existe uma nobreza ali que se tem na conquista, né? E algumas regras que se seguem. A Europa medieval você tinha o código de cavalaria, eram os cavaleiros que lutavam, exerciam a liderança nas forças armadas da época, né? E você tinha ali, geralmente eram nobres, né? E tinha ali até uma solidariedade de classes internacional entre eles, né? Você tinha até um ponto que você ia com a guerra, depois, né, você não iria mais. Tinham essas regras que eram obedecidas aqui. Então, quando ele fala assim, né, que um príncipe deve se fazer, que o povo acredite no príncipe, isso é muito importante. Isso não quer dizer que o príncipe diga sempre a verdade, tá? Mas as pessoas precisam acreditar nele. Isso é o mais importante. Acho que a gente continua. Aqui eu vou para o capítulo 7, o 7º capítulo, e ele é bem interessante, porque a gente consegue pensar, fazer analogias com situações que nos são mais próximas. Então ele fala, aqueles principados que não são, digamos, conquistados nobremente, porque eles não vêm da virtude do príncipe, eles não vêm do seu esforço. Eles se conquistam pelas armas e pelas virtudes de outras pessoas. Então ele diz assim, os que não conquistam pela fortuna, pela sorte, né, pelo destino,
têm uma dificuldade em se manter no poder quando eles adquirem o poder dessa forma. Ele fala, por quê? Porque a fonte do poder está em outra pessoa, ou está nos bens materiais. Então, é muito mais difícil a sua legitimação. É que ele volta a falar do príncipe, que ele vai ser príncipe pela virtude ou pela fortuna. Esses que conquistam pelas virtudes de outros, eles têm sorte, eles têm fortuna. Né? Mas nem sempre eles conseguem se manter no poder. Aí, aqui ele dá um exemplo do César Borgia, que era então ali o filho do Papa Alexandre VI, era o cardeal César Borgia, a quem Maquiavel tinha uma certa admiração, porque via nele uma pessoa capaz de unificar a Itália. Né? Então, bom, e ele lembra ali também que o tempo não apaga as antigas injúrias. Né? Ele fala que os homens ofendem por medo ou por ódio, e ódio é uma coisa que todo governante precisa evitar. Nessa questão dos principados que se conquistam com as virtudes de outros, a gente fala, a legitimação do poder é muito mais difícil. E eu escrevi um texto desse que faz uns 4 ou 5 anos, quando eu uso essa frase para falar da dificuldade de governo que a Dilma Rousseff tinha. Ela nunca tinha participado de eleições, ela nunca tinha governado uma cidade ou um estado, nunca tinha sido um nome maior na política. E ela acabou sendo presidente. Ela foi eleita presidente, da primeira vez com uma vantagem razoavelmente grande, acho que foi quase 60-40. Na sua reeleição foi um pouquinho mais apertada, né? Acho que foi 52-48, alguma coisa assim, de porcentagem, né, no segundo turno. Mas a dificuldade que ela tinha em exercer o poder cotidianamente vinha, entre outras coisas, né, assim, da sua falta de virtude, digamos assim. Ela não tinha virtude que Maquiavel fala para saber governar, né, para saber tentar equilibrar interesses contrários. E a legitimidade dela não vinha dela, vinha do Lula. O Lula que a elegeu. Ela nunca seria eleita de outra forma. Né? E eu fico pensando aqui, é difícil que a gente ache governos assim que tenham sido exitosos. Eu me lembro aqui em São Paulo do Celso Pitta, que foi prefeito aqui no final dos anos 90, e ele foi eleito pelo Paulo Maluf, que foi um prefeito muito popular à época e que fez o seu sucessor. Teve também, um pouquinho antes, o Orestes Quercia como governador do estado, que fez o seu sucessor, que foi o Fleury, que também foi um governador ruim, como o Celso Pitta foi um prefeito ruim, como a Dilma foi uma presidente ruim. Tá? Não porque ela é uma pessoa ruim ou porque eles são pessoas ruins, mas são pessoas que não são bons políticos e cuja legitimidade não estava neles, estava em outra pessoa. Então eles tinham uma dificuldade muito maior em exercer o poder, porque sempre parecia que a decisão não era deles, parecia que a decisão era daqueles a quem eles deviam a eleição. Eu me lembro disso. Maurício, Oi. Eu concordo que todos esses eram ruins, governantes. Você travou, Elo. Ela travou para todo mundo? Sim, travou. Travou. Alguém lembra de outro exemplo assim? Mas, Maurício, você lembra de algum contra-exemplo? Isso. Então, eu estou pensando em algum contra-exemplo. De alguém que tenha chegado não pelos seus próprios méritos e tem uma coisa disso? O Pablo, eu tenho a impressão que o Alckmin, na primeira eleição dele, ele foi eleito pelo Covas, não foi? Assim, como
Ele herdou o governo do Covas e depois foi eleito, né? Ele herdou o governo do Covas, isso. É uma situação especial ali, né? Porque houve uma comoção, porque o Covas faleceu de câncer, né? E ele, mesmo fazendo o tratamento, né? Ele tentou voltar ao trabalho. Eu não sei se isso ajudou também ao Alckmin. Esse pode ser um contra-exemplo. Apesar que o Alckmin, assim, ele nunca empolgou a população, né? Não, mas o Alckmin ele foi eleito e reeleito várias vezes em São Paulo, né? Ele foi 4 vezes governador de São Paulo. E Então empolgou a população, sim, de alguma maneira, né? Era mais um efeito não com mais aquele político. entusiasmo. Eu não consigo ligar o Alckmin a entusiasmo, assim, parece que não Mas tem uma competência política para ser reeleito 4 vezes, né? tem. Não, isso ele teve, sim. Sim. Inclusive por voto. Na verdade, teve votos maiores do que os seus concorrentes, que também em diversos momentos teve a Marta Suplicy contra ele, teve várias pessoas de peso contra ele, ele ganhou todas. Sim. Sim. O que ele não tinha era expressão nacional, isso realmente nunca teve. Como é mais difícil os paulistas terem expressão nacional depois dos anos 60. Mas vamos lembrar que o Fernando Henrique foi eleito sendo aqui de São Paulo e o Lula tinha residência eleitoral aqui também, né? Mas o Alckmin não empolgava nacionalmente mesmo. Ele era visto muito como paulista e ele tinha mais votos no interior do que na capital, proporcionalmente, né? Mas assim, para ser eleito 4 vezes governador de São Paulo, sim, tem que ter alguma virtude ali. Ele não é carismático. Ele teve a fortuna de... Talvez a questão que eu quero colocar mais é essa, ele não é carismático. Marcos, eu acho que eu te interrompi, você ia falar. Não, eu falei, ele teve a fortuna de ter sempre ser encarnado como o anti-PT. No estado de São Paulo, o PT nunca conseguiu fazer um governador. Em função da máquina partidária, etc., e controle, chamava-se famoso anti-PT. Então, o pessoal votava nele porque era para não votar no PT. Acho que teve muito voto antipetista no Alckmin. O sucesso dele se deve a uma característica do estado de São Paulo ser, na maioria das vezes, majoritariamente anti-PT. Acho que até em 2002, quando o Lula teve aquela votação maciça, eu não lembro se ele ganhou no estado de São Paulo ou não, mas eu acho que não. Talvez, não lembro. Mas o PT nunca ganhou uma eleição. Em 2006, quando ele foi candidato a presidente? Não, eu digo, o Alckmin se beneficiou muito de uma característica do estado de São Paulo ser anti-PT. Acho que até mesmo na eleição de 2002, quando o Lula teve aquela votação expressiva, maciça, no estado de São Paulo, no primeiro turno, acho que o Lula não ganhou. Não lembro. Não lembro. Memória dos votos. Eu tenho essa mesma impressão. Eu não posso afirmar porque eu não sei os dados de cabeça, mas eu tenho essa impressão que o Lula não ganhou aqui. E o Maurício, de certa maneira, tanto o Fernando Henrique como o Lula não encaravam paulistas, porque o Fernando Henrique é carioca e o Lula é pernambucano. Tem essa imagem de paulista. Nenhum dos dois tem uma imagem de paulista. O Alckmin tem... ele tem cara de mais de paulista que de paulistano. O Serra também tinha muito cara de paulistano, que é pior ainda em âmbito nacional. E nenhum dos dois era carismático, né? E o Serra era muito antipático. Então, não ajudava muito. Olha, eu morei no Rio anos. Qualquer um que tenha sotaque da Moca não recebe voto no Rio de Janeiro. É complicado. É complicado. O Lula e o Fernando Henrique eram figuras... mas eles ultrapassavam a questão do território, né? Eles não estavam tão ligados aqui à política paulista. Diferente do Maluf, por exemplo. O Maluf é alguém muito paulista. Ele foi governador por voto indireto, mas depois ele teve sempre votações expressivas. Acho que mas a única eleição que ele ganhou
eleição de executivo por voto direto foi a de prefeito em 92, e ele sai muito bem avaliado dessa gestão que ele faz de 92 a 96. Mas ele nunca conseguiu se consolidar como uma figura nacional. Ele tinha muita dificuldade com isso. Tinha muita dificuldade, mas uma barreira que ele não conseguia ultrapassar. Mas, além do Alckmin, eu não consigo, assim, nas cidades do interior acaba tendo muita coisa do gênero quando um prefeito se reelege, depois ele não pode mais, acaba colocando a mulher para competir, ou o filho, ou algum afiliado político, e ele acaba se elegendo também. Eu sei do caso de Itu, o prefeito ficou lá 2 vezes e depois a mulher dele virou prefeita. Tem a família do Ciro Gomes também, né, Maurício? Essa é grande. A dinastia do Sarney, no Maranhão. Opa, é verdade. A Sarneilândia. Ali. E tem um vídeo muito legal da primeira eleição, a posse do Sarney no seu primeiro mandato como governador do Maranhão. O filme é de 1966. É um curta-metragem, tem 10 minutos, 10, 12 minutos, acho. Feito pelo Glauber Rocha. E mostra a posse do Sarney, ele chegando na praça, ele fazendo o discurso, e um discurso muito rebuscado em demasia para a plateia que estava ali. Eu acho que 95% dos ouvintes não estavam entendendo o que ele estava falando. Acho que nem seus auxiliares próximos, porque era um discurso muito rebuscado, né? Mas o Sarney conseguiu ficar bom tempo ali e deixou a filha depois, né? O Sarney, que foi bem avaliada. Acho que na primeira passagem dela ela foi bem avaliada, na segunda nem tanto. O Sarney, quando foi eleito a primeira vez no Maranhão, ele foi eleito como uma novidade e como um progressista que ia mudar o Maranhão. Inclusive, nesse vídeo do Glauber mostra muito isso. Então, se você vê o discurso sem saber a história, você fala, nossa, esse cara é bom. Ele passa essa sensação, né? E o Sarney, quando ele se torna presidente do Brasil, assim, ele teve a fortuna de ser vice do Getúlio, e ele teve uma boa quantidade de virtude para continuar no cargo também. Não era fácil para ele. Ele estava assumindo como primeiro presidente não militar. Tinha rumores de que talvez os militares não o deixariam assumir. E ele, bem ou mal ali, ele conseguiu se manter 5 anos. Tá? Uma economia desastrosa, questão da hiperinflação, mas ele se manteve ali os 5 anos de governo. Tá? Ele saiu muito mal avaliado, mas ele conseguiu se manter. Não conseguiu se manter. Tá? A pintura desse slide é um retrato da Lucrécia Borgia, tá? Filha do Papa Alexandre VI, que ela casou várias vezes. Ela foi... claro, como o pai era Papa, ele podia anular os casamentos com uma facilidade muito maior, né? E dizem que ela tinha uma beleza exuberante. Tem uma peça de teatro que tem esse nome, Lucrécia Borgia, que é do Victor Hugo, e que é muito bom. O texto é muito bom, né? E dá uma outra visão do personagem, assim, de uma pessoa forte que conquista os homens, mas ao mesmo tempo alguém incompreendida, né? E acho que essa peça ela foi censurada no início, quando foi 1830 ou 40, alguma coisa assim. Vale a leitura também.
o capítulo 8º, e daí esse é assim, dos que alcançam o poder, né, o principado pelo crime. Então, se você não tem a sorte ou se você não tem a virtude, você pode ter o favor, que é o que foi no capítulo anterior, e você tem o crime também. Veja, ele não está estimulando as pessoas a tomarem o poder pelo crime, ele está constatando que isso ocorre. Eu não sei se é exatamente nesse capítulo, mas em alguns dos capítulos do Príncipe, eu não sei se é esse, que ele cita... eu não sei se foi o Duque de Ferrara, que ele chama todos os inimigos para jantar na casa dele, e quando o jantar acaba, ele fala, vamos para a sala do lado para a gente discutir alguma coisa, e quando os convidados entram para a sala do lado, são todos assassinados. Então, ele relata isso. A gente pode pensar que essa realidade nos é muito distante, mas não é. Então, eu estava vendo a notícia do presidente da Bielorrússia, que foi reeleito pela 6ª vez. Ele está no poder desde o final dos anos 90, acho que desde que a Bielorrússia se tornou independente. E nenhuma das suas eleições foi exemplo de lisura. Eu me lembro também de um presidente, de um dos candidatos a presidente da Ucrânia, no começo dos anos 2000, que ele se opunha ao governo da Rússia, de Moscou, e ele foi envenenado. E ele envelheceu muito tempo em poucos dias e ninguém sabia o que tinha acontecido com ele. Depois descobriram que ele tinha sido envenenado e que o tipo de veneno que tinha no corpo dele era um veneno que só a KGB produziu. Então, eu acho que ele acabou sendo eleito, mas ele acabou depois ficando muito mais, discurso muito mais ameno com relação ao seu vizinho. E a gente tem casos não... Vejam, teve um presidente dos Estados Unidos, o Lincoln foi assassinado, o Kennedy foi assassinado. E é muito difícil pensar que foi uma pessoa, um desequilibrado que é a história que acaba sendo contada, né? Um desequilibrado que agiu sozinho e que efetuou essa tragédia. Então, nesses bastidores do poder, os crimes eles não são excluídos, não é uma ferramenta assim fora de questão. A gente teve muitos assassinatos políticos mal resolvidos no Brasil, mal resolvidos assim, não esclarecidos. Tem de figuras nacionais, mas se a gente olhar com mais atenção para as políticas regionais e de cidades, tem muito caso de assassinato. O de repercussão nacional, eu me lembro bastante do Celso Daniel. Uma morte muito mal explicada até hoje. E todo mundo que teve contato com ele acabou de uma forma ou outra falecendo. Né? O caso do Paulo César Farias, que também morreu de um jeito muito estranho. Legistas brigaram ali. Fala, Edu. O prefeito de Campinas também. O Toninho, do PT, também. Numa situação bem... que nunca foram totalmente esclarecidos esses crimes. Então, essa parte não nos é tão distante quanto a gente gostaria que fosse. Deixa eu ver aqui. Tá, a gente tem... Eu vou passar para o capítulo... tá. Aqui... tem uma parte boa nessa parte do crime. É que quando Maquiavel fala das crueldades, né? Elas podem ser bem ou mal praticadas. Bem praticadas são aquelas feitas de uma vez só. Né? As más praticadas são aquelas que crescem com o tempo. O que é muito semelhante a uma frase que ele diz mesmo, que ele diz, quando você faz o mal, faça de uma vez só.
quando você faz o bem, faz aos poucos, né? Então, se é necessário ser cruel, seja uma vez só, não seja repetidas vezes. Seja uma vez só, que com o tempo isso acaba sendo relevado. Então, aí que ele diz, o mal tem que ser feito de uma vez rápida, né, para que você não renove ele diariamente. E daí as pessoas vão ficar lembrando do quão, né, o mal está sendo feito. Já os benefícios devem ocorrer aos poucos, para que sejam mais saboreados. Então, qualquer político inteligente segue essa lógica. Num primeiro ano de governo, toma medidas impopulares, aumenta os impostos, etc. E depois, ao longo dos anos, vem as benesses, né? Tem um governo mais... Você tem mais inaugurações, digamos assim, mais obras, né? E o governo entrega mais coisas, mais serviços para a população. Então, se a gente for pensar no mal, não necessariamente uma crueldade, mas se a gente pensa assim, né, aumento de impostos, aumento de tarifas, governantes mais sábios fazem isso no seu primeiro ano de mandato, para que isso não seja, para que isso não fique tão forte na memória das pessoas. Tá? Alguém citou aqui, acho que foi o Eduardo que citou o exemplo da Marta Suplicy, que foi prefeita de São Paulo. Ela quase foi eleita governadora, ela quase foi para o segundo turno, acho que na eleição que o Covas derrotou o Maluf. E ela é muito... ela não conseguiu se reeleger e teve um apelido que pegou dela, que foi o Martaxa, né? E que porque ela tentou e ela chegou a criar novos impostos municipais e eles não foram feitos todos de uma vez. Acho que foi feito um por ano. Teve primeiro a taxa de luz, depois a taxa do lixo, que foram contestados na justiça. E eram boletos difíceis de serem pagos, que não cabiam no débito automático, você tinha que pagar no caixa do banco. Era um saco. Isso certamente colaborou para a má fama que ela acabou tendo, né? Então, as pessoas até hoje se lembram dela por isso, por essa questão das taxas. E no final do governo delas, que foram inauguradas muitas obras ao mesmo tempo, uma delas ali os túneis da Rebouças e da Cidade Jardim, e logo que foram inaugurados, alagaram também. Então, assim, ela fez o mal aos poucos, tentou fazer o bem de uma vez só e acabou não dando resultado, né? E ela teve uma votação menor do que a própria taxa de aprovação que ela tinha. Da população que achava o governo dela bom, regular ou ótimo, ela teve uma votação menor ainda do que isso, né? Então, ela não teve essa virtude para poder continuar no poder, né? E depois ela tentou ser prefeita de São Paulo outras tantas vezes e não conseguiu, né? E na última eleição, ela teve uma votação bem baixa, na casa dos 3%, 4%. Aqui eu deixei a figura de uma história em quadrinhos, para quem gosta, são quadrinhos mais adultos, obviamente, que falam dos Borgias. Eu ganhei de alguns alunos no final de um curso. São quatro fascículos. Não é um livro de história em quadrinhos, né? É baseado em fatos reais, mas é uma forma bem interessante também de saber a história dessa época. E os ilustradores são muito bons. Aqui eu coloquei a capa, acho que uma das últimas edições dos Pensadores, que tem o Príncipe. E aqui a gente vai falar, acho que são 2 slides que eu falo para vocês, do que é o Principado Civil. Para ficar mais claro o que é o Principado Civil, assim, a gente pode fazer uma analogia com uma república. Então, é aquele que Maquiavel fala que o governante ele é eleito pelo favor dos cidadãos.
então quando eles são eleitos. Tá? Não é exatamente da forma que nós temos hoje, não é exatamente pelas mesmas regras, pela forma democrática, mas foi uma forma que existiu. Não era mais comum, mas existia na Itália dessa época. Então você poderia eleger um príncipe. Não eram todos aptos a votarem, muitas vezes era um grupo mais restrito de cidadãos, mas veja que no próprio livro ele usa a palavra cidadão, ele não usa súdito. O súdito é súdito de um príncipe, então ele está submetido, né? E o cidadão é uma figura política mais ativa. Né? E aqui, essa análise que ele faz do Principado Civil, ou das repúblicas, ela é bem interessante, que ele fala assim, olha, sempre tem duas tendências nesses principados, nessas cidades. Ele fala assim, você tem o povo e os poderosos. Assim, a ambição do povo é simplesmente não ser oprimido. Né? E ele fala, e os grandes querem oprimir o povo. Né? Ele fala, e desse embate, na verdade, desculpa, esse embate existe em todo canto. Ele fala, então você tem um principado, você pode ter um principado com liberdade, ou você tem uma desordem. Daí ninguém consegue colocar ordem se esses conflitos ficarem muito fortes. E daí a questão é, o quanto um príncipe necessita do apoio do povo? Ou o quanto é importante ter esse apoio? Maquiavel fala, é importante. Ele fala, mas você não precisa dividir o poder com o povo. Fala, porque o interesse dele é não ser perturbado, é ser deixado em paz. Não muda as leis, não aumenta o imposto, não muda os costumes das pessoas. Eles se darão por satisfeitos. Ele fala, com os poderosos, ele fala, com esse você precisa dividir o poder. Ele fala, e por que você precisa... Por que você precisa dividir o poder com os poderosos? Ele fala, olha, a fúria dos poderosos é, de certa forma, mais poderosa que a fúria do povo. Ele fala, ele chega a falar que o povo é numeroso, mas é pequeno. É pequeno no sentido, talvez não tenha força o bastante para te tirar do poder, mas os poderosos têm. Então, isso é uma coisa que eu sempre repito. Eu falo, ninguém exerce o poder sem apoio do que a gente chama de elite. Pode ser uma parte das elites, não precisa ser toda ela, mas ninguém mantém o poder sem uma parte das elites. Ô Maurício. Oi. Maurício. Tá me ouvindo, Heloísa? Desculpa, mas isso não é um pouco assim? Não desilude a gente quando a gente vê? Você fala de uma realidade, que é posto uma realidade. Quando eu escuto, quando eu estou lendo isso, me dá uma certa desilusão e um certo desgosto. Assim, pensar que é assim, porque a nossa luta, sei lá, como educador, como cidadão, é outra, né? Assim, a gente quer que o povo governe, a gente quer que a maioria fale e assim, colocando isso funciona assim, esse é o dado de realidade e está posto e funciona assim, não dá uma certa desilusão, um desgosto, uma vontade de ser assim, desculpa a palavra, eu não tenho o que fazer, eu não sei o que eu estou fazendo aqui? Vai contra aquilo que eu acredito que seja um sonho, uma utopia política, vai? Mas aí você usou a palavra certa, é um sonho. Então, mas se é assim, a minha pergunta é assim, não, a gente não tem como... Isso é o que eu não acredito, o que não é meu sonho. Vale a pena lutar contra isso? Tem algo que eu possa fazer para que o povo tenha mais importância do que uma pequena elite? Há algo que eu possa fazer? Eu tenho que me conformar com essa realidade que está posta aí no Príncipe que você está trazendo para a gente? Tá. Não sei se a minha pergunta cabe, se não couber. Não, sim, ela cabe, que eu acho que é um pouco a ansiedade de todos nós. Veja, quando Maquiavel escreveu, pouquíssimas cidades na Itália poderiam ser chamadas ou parecidas com algo que a gente chama de democracia.
Hoje a gente tem mais governos democráticos, embora o número deles esteja caindo ao longo dos anos, mas uma boa parte do mundo segue regras democráticas. Então, é possível fazer mais. Assim, é possível ter mais participação, mas assim, tem alguns limites ali que não são quebrados. Quando Maquiavel fala dessa parte das elites, é uma coisa muito real. Quem muito criticou as elites, e hoje no discurso partidário, que é muito mais um discurso, é um discurso eleitoral, né? Que é a questão do PT, e daí falam assim, a Dilma só foi retirada porque ela foi contra as elites e tal. Não, a Dilma acabou saindo do poder porque ela não conseguiu ter o apoio das elites, não porque ela foi contra elas, e nem o Lula foi contra as elites. Eu não me lembro de nota nenhuma da Febraban falando mal do governo Lula nos seus 2 mandatos, né? Ele teve muito apoio dessa elite. Ele só conseguiu se eleger quando ele se mostrou menos radical e, né, mais moderado, mais acessível. Então, se a gente pensar nas políticas do BNDES, de grandes grupos que acabaram sendo contemplados pelo governo, né? Agora, assim, isso não quer dizer necessariamente que o governo vai ser sempre ruim. A questão é o que é possível. E tem uma frase na política que é bem verdadeira. O ótimo é inimigo do bom. Então, dentro das circunstâncias, é possível fazer boas coisas. Maurício, mas não é possível fazer tudo o que a gente quer. Maurício, posso fazer uma pergunta? Eu tenho a impressão que quando existe um governo com diálogo muito direto, que governa através de plebiscitos, isso acaba sempre desembocando numa ditadura, não? Sim. Na verdade, sim. Precisa ter essa questão da formação eu vou chamar elite, mas no sentido assim, de um Senado, de uma Câmara dos Deputados, para filtrar um pouco toda essa questão, que, na verdade, a população em si, quando é o líder populista com a população, ele acaba conseguindo minar as liberdades e acaba conseguindo instalar uma ditadura. Pelo menos, eu sempre vi isso, toda vez que eu li história, esses movimentos acabaram dando em ditadura. Ou estou enganado? Não está, não. E uma constante no discurso dos líderes populistas é que eles falam assim, eu não tenho intermediário com o povo, eu falo direto com o povo. Então essa é uma frase que soa bem para a população, mas o que ele está falando é assim, ele fala, eu não preciso de congresso, eu não preciso de judiciário, eu não preciso de outros poderes para governar, eu governo direto com o povo. Eu sou representante direto da vontade deles, né? E isso é uma forma, isso é um caminho para o autoritarismo, né? É o que o Chávez, assim, o discurso no Chávez da Venezuela é muito, muito parecido com esse. Como era o discurso do Perón na Argentina, como foi do Getúlio no Brasil. A forma que o Bolsonaro tenta fazer também, ele já se colocou várias vezes, como ele fala, eu tenho o meu poder vem do povo. Quando ele briga com o legislativo e com o judiciário, ele fala isso, né? Eu não tenho dúvidas que o grande sonho dele era governar de uma maneira ditatorial. Ele tem tentado insistentemente, não tem conseguido. Eu não conheço ninguém que tem esse discurso de governo sozinho que não vai para esse caminho de ditadura. E eu tenho a impressão que nesse ponto as elites têm uma importância também. Quando você tem essa elite no sentido dos senadores, de deputados, governadores, etc., você cria um anteparo para esses sonhos delirantes dos populistas, né? Sim, e até a gente pensar nas elites econômicas, né? Nas elites empresariais, elites financeiras, que elas também limitam o poder. Elas se colocam ali como contraponto dessa volúpia de poder que os líderes podem ter. Maurício, a importância das instituições e das burocracias, né? Que vão definir justamente esses limites, até onde ele pode ir, o que ele pode fazer ou não. Eu lembro que no governo do Fernando Henrique Cardoso, que na minha opinião foi um grande estadista, ele falou, né, que era muito importante a existência dos gestores públicos que fossem desvinculados
dos homens políticos, né? Do homem político que entrasse ali, dos cargos de confiança, né? Que seriam pessoas que tinham uma qualificação, que tivessem estudado para aquilo, né? E que pudessem ocupar cargos importantes em várias esferas do governo, para que o governo não ficasse à mercê dos políticos. E dos procuradores também, os procuradores públicos, né? Que hoje, né, eles norteiam, né, o que pode e o que não pode ser feito, né? Então, ele criou essas carreiras, aumentou muito a quantidade, toda a reforma administrativa, né, que ele fez na época, e que depois, ao longo do tempo, foi sendo destruída, né, pelo PT. E que tem que ser retomada, mas aparentemente nesse governo não vai acontecer, né? Pelo que a gente está vendo aí, né? Demissão, a própria equipe econômica, né? Do Guedes se desfazendo, né? Então a importância, né? Das instituições e das burocracias para nortear e para delimitar, né? Os abusos. Veja, Ou a falta de atuação. As instituições que formam o Estado moderno, elas não estavam presentes na época de Maquiavel, elas estavam começando. Quando a gente fala do Estado moderno, que é esse Estado que a gente conhece, com a divisão de poderes, com o judiciário independente, ou teoricamente independente. Então, esse tipo de Estado ele estava se construindo, né? E a formação das burocracias nacionais elas estavam em construção também, né? Então, acho que se Maquiavel olhasse hoje, ele falaria tanto das instituições. Agora, quando a gente fala, no fundo, a gente está falando das elites, das instituições, a gente fala algo que os pais fundadores nos Estados Unidos, eles falavam dos pesos e contrapesos que tem que ter ao poder, né? Para que nenhum governante caia na tentação do autoritarismo, né? De uma tirania. E veja, até falando do exemplo norte-americano, se as instituições democráticas não fossem fortes nos Estados Unidos, elas acabaram limitando muito do que o Trump gostaria de fazer. Com certeza. E não conseguiu fazer. Né? Então, nos países onde as instituições elas são mais fracas, o governante tem ele tem muito mais possibilidade de fazer valer os seus caprichos, digamos assim, né? Tem um livro que não é tanto de política, é mais de economia, mas que fala de instituições, chama Por que as Nações Fracassam? São dois economistas, um deles se chama Acemoglu, o outro eu esqueci o sobrenome, mas esse livro ficou bem famoso de uns anos para cá, assim, né? Porque as nações fracassam, e o livro é enorme, a conclusão que eles chegam é pelas instituições. Então, países que têm instituições fortes, e daí ele está falando não só do governo, ele está falando do mercado também, esses países progridem, né? Onde as instituições são fracas, e daí você acaba tendo muita insegurança, muita instabilidade, são mais difíceis de se desenvolverem. Uau, já está quase na hora de terminar. Eu queria voltar para a questão do início da aula. Enola Gay. Enola Gay. Aqui. Acho que esse de cachimbo era o comandante da missão, eu não sei o nome dele. Então, como a gente analisa essa decisão de vou jogar a bomba? Uma das bombas chamava Fat Boy. Fat Boy? Foi a primeira ou a segunda? Não sei, mas uma delas era Fat Boy. Eu acho que foi a primeira, mas eu não tenho certeza. O que eu li sobre o lançamento da bomba atômica foi que, naquele momento, se fez um cálculo que o Japão não iria se render, que o imperador japonês era considerado um deus na Terra e os japoneses iam morrer, iam lutar até o último homem. E eles acharam que jogar a bomba causaria um número menor de mortes do que continuar a guerra. Foi esse o cálculo que eles fizeram para jogar a bomba.
Se isso é válido, isso não é válido, se o cálculo é verdadeiro ou não é verdadeiro, é muito difícil saber. Mas foi por isso que eles fizeram isso. Quer dizer, até tem um americano, o Mac alguma coisa, que era o assessor que fazia esses cálculos, ele era o estrategista do governo americano naquela época. McNamara? McNamara. O McNamara é depois. Ele, não, É depois, né? acho que é outro. O McNamara ele era o com o Kennedy, né? Vietnã, eu acho. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é o McNamara mesmo. Eu acho que foi uma das primeiras coisas dele, mas... Eu não... Eu tenho a impressão do Marcos, eu acho que ele está mais para... Eu acho que ele é... Bom, eu acho que ele vem junto com os Kennedys, mas, enfim, tem esse cálculo, sim. Ele era o executivo da Ford, eu acho, o McNamara. Depois é que ele vai para o governo, acho. Depois a gente pesquisa aqui também. Depois ele vai para o Banco Mundial, isso eu sei. Ele sai, ele vai para o Banco Mundial. Eu queria fazer um comentário, né, sobre isso daí. E eu vou ligar um pouco esse comentário que eu vou fazer com aquilo que você disse originalmente, Maurício, sobre o imposto, né? O imposto é ruim. E eu não tenho certeza que todo mundo acredita nisso, tá? O aumento de imposto ele é ruim se for para mim. Se você segmenta um grupo da sociedade e diz, vamos aumentar o imposto dele ou do seu, acho que muda bastante. O Rodrigo, a gente não está ouvindo. Eu não estou ouvindo, pelo menos. Sai e volta a sua voz. Estão me ouvindo? Não. Tá baixinho. Deixa eu tirar aqui. Eu tô no Bluetooth. Eu vou tirar aqui. Desculpa, então, gente. Só um pouquinho. Melhorou um pouco, tá muito ruim. Tá igual, mas dá para ouvir, Rodrigo. Dá para ouvir, sim. Ah, desculpa aí. Se você conseguir falar um pouquinho mais alto, dá para te ouvir bem. Tá bom, eu falo assim. Então, ligando o fato do imposto com o Enola Gay, eu acho que se a gente se posicionar de que lado a gente está respondendo esse tipo de pergunta, né? De nós brasileiros, acho que a decisão talvez seja quase irrelevante. Mas se a gente se posicionar do lado de um americano e do lado de um japonês, eu acho que a nossa opinião vai ser bem diferente. Então, como americano, talvez a nossa resposta seja, tá certo o bombardeio. Inclusive, em 45, o bombardeio fez aniversário a semana passada, né? Inclusive, em 45, quando fizeram a pesquisa, acho que 90%, quase 80% dos americanos eram favoráveis ao bombardeio. E eu concordo com o que o Marcos falou, que talvez tenha sido só marketing de guerra ou não, foi uma forma de talvez eliminar e acabar com a guerra, que a guerra acabou logo em seguida. E depois, se você perguntar para o japonês, a pesquisa não tem a pesquisa dos japoneses na época de 45, obviamente, mas na época que o Obama esteve lá, ou um pouco recente, não lembro muito bem, eu vou pesquisar isso daí, em 90, na década de 90, ou na década quando o Obama esteve lá em 2000 e pouco, ainda existia quase 30% dos japoneses que eram favoráveis ao bombardeio. Então, eu não sei como brasileiro se eu me sinto, foi certa a decisão ou não foi certa a decisão, mas o que a gente pode dizer é que, como americano na época, os americanos apoiaram o bombardeio e 30% dos japoneses, muitos anos depois, ainda eram favoráveis ao bombardeio. Então, eu quero dizer assim, da mesma forma que talvez o imposto não seja tão ruim quando eu não sou afetado, talvez falar do bombardeio quando eu estou 100% olhando de longe, talvez seja uma decisão, uma opinião um pouco, eu não diria irrelevante, mas quase um pouco sem sentido. Então, como americano, se eu fosse americano naquela época, eu diria que está certo bombardear, a gente tem que demonstrar força, basicamente o que o Maquiavel falou, eu tenho que demonstrar força, eu tenho que ser forte e parecer forte. E como japonês, eu talvez fosse totalmente contra, não queria ver nenhum morto, muito menos criança, muito menos civis. Então, eu queria botar um pouco dessa reflexão do tipo, a gente, quando responde perguntas muito polêmicas, eu acho que a melhor forma de responder é nos colocando no shoes, né? De quem viveu mais a situação. Por isso que eu queria fazer esse comentário, essa reflexão. Olha, a questão é a gente se colocar no sapato do governante, de quem toma a decisão. Tem uma outra
parte na outra fase na Segunda Guerra, que foi quando a Inglaterra decidiu entrar em guerra contra a Alemanha. Decidiu declarar guerra contra a Alemanha. A Inglaterra tinha um primeiro-ministro chamado Chamberlain primeiro, que ficou passando a mão na cabeça do Hitler. O Hitler ia crescendo e ia passando a mão. E tinha um político inglês, que era o Churchill, falando: não podemos ficar passando a mão neles, que ele vai crescer, ele vai crescer, ele vai crescer. Então é muito difícil tomar essas decisões, porque na verdade talvez a decisão certa fosse ter começado a guerra 4, 5 anos antes, quando a Alemanha não estava tão preparada. É muito difícil tomar esse tipo de decisão. E o Maquiavel fala uma coisa interessante no livro. Ele fala o seguinte, que quando você tem uma ameaça que pode gerar uma guerra, postergar só facilita a vida do inimigo. Facilita a vida do inimigo. Eu gostaria de ouvir mais gente. Eu queria fazer uma observação. Para mim, essa pergunta soa hoje em dia quase como a mesma coisa. Gente, vai todo mundo morrer. A gente deve abrir o comércio ou deve fazer lockdown? Entendeu? Para mim, essa pergunta é como analisar o governo americano matou menos pessoas jogando a bomba e todo mundo morreu. O que importou a vida? A vida é menor, morreram menos pessoas. Para mim, eu faço um paralelo com o que eu escuto hoje sobre vai morrer um monte de gente, morre lá, logo abre o comércio. Assim, a gente realmente está numa sinuca de bico e essa pergunta, para mim, eu faço essa associação com o que a gente vive hoje. O comércio abre e morre quantas pessoas? Que vida importa? O número 100 mil perto da totalidade de habitantes e perto da desgraça que vai causar na economia é relevante, é irrelevante? Eu sinto que é uma pergunta parecida com essa, não sei. A variável da bomba é mais controlável, né, do que da epidemia, que você não tem muito como... Se dizia no começo, deixa morrer 10 mil pessoas e tudo volta ao normal. E acho que o dono do Madeira, acho que falou isso. Vai morrer 5 mil, 6 mil. Mas é uma questão que a gente não tem controle. A questão da bomba era uma decisão, é uma variável muito mais... Ela estava sob controle do governo, joga ou não. Mas o futuro não estava sob controle também, né? Se não tivesse jogado a bomba, a gente nunca vai saber, ou se não tivesse jogado a bomba, o que teria acontecido. A gente não vai saber, não. Isso aí é história contrafactual, né? O que se fez na época foi uma análise do comportamento dos japoneses durante a guerra. Por exemplo, existiam várias situações, os japoneses não se rendiam. Os japoneses, quando tinham uma batalha, eles lutavam até o último homem. Então, tinha várias situações, não quero defender isso, mas tinham várias situações que levaram a essa decisão. E eu acho que o governante, ele toma as decisões realmente numa outra moral, é um outro tipo de decisão. Não só isso, né? Meus filhos estudaram aqui nessa guerra e eu dei uma olhada assim por cima, não sou expert no assunto, eu não saberia dizer realmente, porque eu não conheço todos os fatos, mas o que eu achei interessante é o fato de alguns japoneses terem aprovado, na época, né, quando eles fizeram essa pesquisa, os meus filhos fizeram um trabalho, gêmeos, eu achei interessante que alguns japoneses apoiaram, né, e eu fui ler, né, os textos que eles estavam lendo e tudo mais. Então, tinha vários, né, analistas que são a favor e vários que são contra, né? Eu, particularmente, no meu primeiro impacto, eu acho um absurdo, um crime de guerra, né, etc. e tal. Mas o que eles falavam foi, primeiro, isso que o Vilela está dizendo agora, que antes da jogada da bomba já havia morrido centenas de milhares de pessoas, e que eles acreditavam que aquilo ia continuar, porque eles não iam se render. Segundo, que se a União Soviética entrasse na guerra que ela estava para entrar, então o número de pessoas mortas seria muito maior. E terceiro, por causa da própria estrutura, né, das cidades, né, e como eles estavam organizados, que eles colocavam as fábricas, né, e os depósitos de armas dentro das cidades. Então, não era possível, né, você não destruir esses locais sem destruir mais gente.
E tinha aquela questão também das bombas incendiárias, que era uma coisa horrorosa, né? Que a gente vê nos filmes e fotos, que é uma coisa horrível, né? Choca tanto quanto, né? E que aquilo trouxe um grande sofrimento para a população também. Ver a destruição daquelas cidades, né? E ser vítima daquela violência que estava acontecendo. Eu não sei precisar o número de pessoas, mas eu lembro que havia já morrido muito mais pessoas do que a própria bomba. Então, que a bomba colocou um fim nisso, e aí obrigou o governo japonês a se render, e aí acabou, né? Morreram lá, acho que 100 mil pessoas, não lembro, não sei se você tem um número, mas... E aí acabou a guerra, né? Acabou o sofrimento. Então, agora, eu particularmente acho guerra horrível, antes e depois, né? A bomba atômica, as bombas incendiárias. Eu acho que você pode fazer um embargo, você pode negociar, mas é que ali, naquela época, hoje em dia a gente não vê guerras daquela forma, né? Mas a conjuntura era outra, eu entendo isso. Mas eu defendo que é possível, né, as pessoas buscarem uma outra forma, né, de resolver a situação. Mas, para a época, né? Acho que alguém quer falar. Eu só fico tópico pensando que essa coisa Desculpa, quem fala? Não, é que eu acho que pensando um pouco naquilo que você trouxe, Maurício, é aquela coisa de que ali havia uma radicalidade que era combater uma crença. E aí não havia outra possibilidade que não a força. Quer dizer, o ataque aos japoneses, nesse caso, né, que iriam morrer até o último soldado, né, até o último homem, isso eles não voltariam atrás. Então, assim, movimentar, destruir essa crença seria muito difícil por outras formas, eu fico imaginando, né, nesse ideário do poder, que não pela força bruta. Fiquei me lembrando da questão se você não consegue pela fortuna, pela virtude, enfim, pelas outras formas, você vai conseguir pelo crime, né? Eu acho que aí tinha uma força muito grande na questão de dar o exemplo e combater exatamente onde a crença era muito forte, né? Onde era um poder de uma natureza quase, sei lá, vou chamar transcendental, assim, tá para além da força material, tá na crença. E isso pode levar o cara a isso, a ser o kamikaze, né? A morrer em nome de. Eu acho que é a mesma coisa que a gente vê com a questão do terrorismo, né? Em algumas esferas, não sei, estou pensando um pouco nisso. Marcos? Não, acho que a violência ela é inerente ao ser humano. Eu acho que ninguém aqui em sã consciência vai a favor da violência, mas acho que ela faz parte da natureza humana. Às vezes você perde o controle, por isso você tem crimes bárbaros, às vezes de pessoas que você jamais imaginaria que fossem cometer uma violência. Isso você pode amplificar para um poder maior, através do Estado. Se o ser humano estivesse numa etapa muito mais evoluída, a gente não teria orçamentos trilhardários das Forças Armadas. Provavelmente o maior orçamento, a maior indústria do mundo é a indústria de armamento. Maior qualquer outra. Tem alguma explicação, não é só pela grana, é porque tem uma coisa subjacente aí da violência. As pessoas têm que se defender porque acham que algum dia talvez o vizinho queira invadir a fronteira dele. Essa coisa ainda é meio tribal. A gente está anos-luz de ser uma sociedade evoluída que possa abrir mão da força para tentar deter alguém em algum momento, seja qual circunstância for. Mas eu acho que faz parte. E a justificativa para a bomba atômica tem uma justificativa numérica, mas acho que os americanos usaram isso como uma desculpa moral para jogar a bomba, porque o objetivo principal era mostrar, olha, quem manda no galinheiro aqui sou eu. Nós somos os poderosos, nós temos uma bomba, não mexam com a gente nunca, porque senão a gente vai destruir vocês. E usaram a conta das potenciais mortes, do prolongamento do conflito, para justificar que quando a gente que ia morrer via bomba ia ser menor do que a extensão do conflito. Mas, no fundo, eles queriam mostrar quem é que mandava no pedaço. Uma ala do governo americano queria isso mesmo e foda-se que ia morrer os japoneses. E talvez, né, seja exatamente isso que seja propriamente maquiavélico, assim, porque eu fico com a sensação, lendo Maquiavel e ouvindo a gente conversar aqui, que esse dilema ético é um luxo nosso, é um luxo que a gente se dá.
Como a gente não tem poder, a gente pode se dar ao luxo de estar em dilemas éticos e pensar sobre certo e errado. E talvez o Maquiavel estivesse escrevendo para aqueles que não têm o luxo da ética, aqueles que têm que agir. Porque se não agir, eles vão se dar, não agirem assim, eles vão se dar muito mal, né? E isso, de certa forma, está no próprio estilo do discurso do Maquiavel, está na própria enunciação dele. Em nenhum momento do livro ele fala, olha, daqui para frente você consulte a sua consciência, meça os seus parâmetros éticos, pense bem e tome uma decisão que torça para ela ser a certa. Não, o que ele fala no livro é, faça isso, se você quiser ter poder. Jogue a bomba. Talvez ele escrevesse para o governante, isso que o Maurício falou de se colocar no lugar do governante. Eu acho que a pergunta é interessante, não para o nosso olhar, que pode se dar o luxo de ser ético, mas de se colocar no lugar desses caras que não tinham esse luxo. Eu queria fazer uma observação, porque também falam de dados científicos e pesquisas, mas eu acho que as pesquisas também são sempre, elas nunca são neutras. As pesquisas, assim, a pesquisa mostrou isso, a pesquisa mostrou aquilo, elas não são neutras. Então, essa neutralidade que o Maquiavel tenta mostrar e que fala, olha, pensando com essa neutralidade que a pesquisa mostra isso, eu também não acredito tanto em pesquisa, porque eu acho que ela sempre tem uma finalidade. As pesquisas farmacêuticas, por exemplo, elas sempre vão ser favoráveis, elas sempre vão dar uma pesquisa com o objetivo de atingir vender algum remédio. A pesquisa sobre se jogar a bomba em Hiroshima foi boa ou não, sempre vai ter o intuito de provar de que essa decisão não foi de todo mal. E eu acho que, como o Pablo falou, que a gente se dá ao luxo, e você começou dizendo que o poder seduz, eu fico tão feliz de não ter poder e poder me dar ao luxo de pensar nas questões éticas. Graças a Deus, meu Deus, não entendo como alguém pode ser seduzido por isso e não conseguir pensar em questões éticas diante o que a gente vive. Eu acho que tem duas frases, uma frase dos romanos que eu gosto muito, que eles falavam assim, se você quer paz, se prepare para a guerra. Eu acho que isso é uma das frases mais interessantes que os romanos falavam, que às vezes é necessário você ter uma posição de força para exercer a paz. E uma outra coisa que eu acho que, eu não sei se é Platão, mas que ele fala, quando os bons não querem governar, quem vai governar são os maus. Eu não sei se que também é isso. Eu acho que não tem muito jeito. Alguém tem que exercer o poder, né? Eu acho que é um pouco assim, né, Edu? Para a gente poder se dar o luxo de ser bom, teve que rolar muita maldade para a gente poder ser ético hoje, né? Para essa ética ser possível, muita maldade teve que ser feita. Muito sangue correu. Se a gente pensar na história, até a Segunda Guerra Mundial, as guerras eram muito, muito, muito frequentes. Hoje em dia, esses grandes conflitos já não ocorrem mais. Isso, de certa maneira, é uma melhora que foi conseguida através da maldade, sei lá. Sim. É muito complexo isso, realmente é muito complexo. A gente pensar nesse sentido, a gente pode ver a bomba atômica nos deixou o mundo com... Assim, existem menos guerras, esses grandes conflitos. Pacífico. A bomba atômica criou um mundo mais pacífico. É esse tipo de coisa que o Maquiavel fala. Você fala, você quer o bem, você vai ter que meter a mão no mal. Não vai ter jeito, não vai ter um sem o outro, né? E é isso que choca, porque o discurso autorizado é o discurso do bem. A gente até suporta que façam o mal, né? Agora, o sujeito chegar e falar, olha, assim que é, isso é traumatizante para nós.
Que a gente suporta fazerem o mal. Agora, justificar o mal, a gente não está acostumado. Quer ver um outro ato? Quando a Revolução Russa ganhou, né? Eles pegaram a família real e mataram todo mundo, fuzilaram todo mundo, de mamando a catucando. Isso é um ato maquiavélico. Foi feito em nome do bem, não em nome do mal. Você tinha que extinguir o sangue ali da família real, para que ninguém contestasse o... E estava sendo contestado. Na verdade, existia um movimento de contra-revolução patrocinado pelos ingleses, pelos franceses. Existia. Mas então é isso. Na verdade, se faz muito mal em nome do bem. Gente, eu também discordo. Assim, eu acho que a gente está vivendo um momento de guerra. É outro tipo de guerra. Mas dizer que a gente não está em guerra entre a gente, o nosso país hoje não está em guerra, é uma outra forma de guerra. Maurício, a gente não está em guerra. Eu acho que a gente está guerreando todos os dias. Só que num outro formato. E é no formato da população, né? Acho que tem a ver com a polarização, com essas tomadas de defesa ou de ataque do governo muito viscerais, e um governante que não tem virtude, né? Mas, Maurício, uma coisa que eu acho que tem diferente hoje, a gente tem um Estado. A gente tem um Estado que tem governadores que são oposição, tem Senado, Câmara, que tem Judiciário. Eu acho que tudo isso freiam o maluco. Mas você concorda, Eduardo, que a gente está em guerra? Você não sabe que a gente está vivendo um estado de guerra? Não, nós estamos numa questão política. Nós estamos numa questão política. Como assim guerra? Como assim? Que guerra? Como assim? A gente está lutando pela sobrevivência e salve-se quem puder. Isso, para mim, é uma guerra. Eu acho que a gente está um contra os outros o tempo todo. Essa oposição, essa polaridade, essa briga pela manutenção do poder. A gente não está com uma arma na rua, mas também não estou vendo. Podemos entrar numa ditadura, estamos vivendo com a quantidade de mortos, com um vírus aí, sem saber se abre, se fecha o comércio, sem todos trancafiados dentro de casa. Isso, para mim, é um tipo de guerra. Eu chamo isso de guerra, guerra moderna. Estamos lutando contra um vírus invisível, temos um maluco no poder, sem querer entrar em questões políticas, mas para mim é um estado de guerra, luta pela sobrevivência. O que você acha disso, Maurício? É mais uma guerra, é mais próximo de Thomas Hobbes, talvez, do que de Maquiavel. Como Hobbes falava que quando falta o governo, as pessoas vivem numa guerra de todos contra todos. Talvez seja mais próximo a isso, pela ausência, acho que pela ausência de um poder mais, digamos, tem as instituições que brecam tudo, mas a sensação que a gente tem é que é um governo descontrolado. É um governo ruim. É um governo muito ruim. Um governo ruim? É um governo muito ruim. Não consegue pôr ordem na coisa. Mas eu não acho que nós estamos assim, é um governo ruim que está enfrentando uma situação que ele não tem a menor competência para enfrentar, que é uma situação muito difícil, que não tem a menor competência para... E numa discussão política completamente maluca, onde o diálogo morreu. Mas, apesar disso tudo, você tem um Senado, um Congresso que breca o governador, que breca, você tem um Supremo que segura. Eu acho que a gente vai passar por um período ruim e daqui a pouco vai eleger outra pessoa, vai ter outra eleição e vai mudar isso, ou não, mas faz parte da democracia isso. E a imprensa, que tem um papel muito interessante também. Tem uma imprensa que é mais fiel ao governo do que aos fatos, mas tem também uma imprensa crítica. E outro dia, acho que quando chegamos a 100 mil mortes, teve uma edição muito forte do Jornal Nacional, né, com crítica a esse fato. Com relação aos cálculos que o Edu falou, existem esses cálculos mesmo, e dizem que, fala assim, né, morreram até menos japoneses do que morreriam se a guerra se ela se prolongasse naqueles ataques tradicionais, né?
que você vai invadindo ilha por ilha e vai jogando soldados ali, artilharia. Então morreriam muito mais americanos e muito mais japoneses também. Agora, nenhum presidente americano fala disso com orgulho, embora acho que todos eles concordem que foi necessário, ou nenhum deles é um grande crítico de terem jogado a bomba. O Obama foi o primeiro presidente a visitar Hiroshima, mas ele não pediu desculpas e não assumiu uma culpa. Ele fez um discurso de que era um outro momento e que os países estavam em guerra, e aí ele foi muito diplomático, dizendo que ele espera viver num mundo que essas guerras não se repitam. Mas eu acho muito difícil ter um governante que não tomasse essa decisão. Pode ser por... Alguns podem ter até uma veia mais violenta ou sádica, mas analisando o que se tinha na situação, e essa parte dos japoneses lutarem muito, é uma diferença cultural enorme que você tem dos ocidentais, né? O nosso maior valor como sociedade ocidental talvez seja a nossa própria vida. E se você está cercado por 20 ou 30 soldados e você não tem o que fazer, você se rende. Então, para o japonês, os ocidentais eram covardes, e para os ocidentais, os japoneses eram loucos, porque o cara está cercado no meio de um buraco, ele não vai sair daqui. Né? Ele não vai matar todo mundo, porque o cara não se rende. Então, eram de culturas que não se entendiam, né? de costumes muito diferentes. E essa decisão tinha a ver com a crença, não só dos japoneses irem até o fim, a crença que eles tinham no imperador, de que o imperador era divino e que de alguma forma eles iam dar um jeito naquela situação. Agora tem outra coisa que é interessante, os japoneses não sabiam que os americanos só tinham 2 bombas. Eles fizeram 3, testaram uma, jogaram uma em Hiroshima, outra em Nagasaki, mas eles não tinham outra para jogar. Eles teriam que produzir outra e demoraria alguns meses. Mas essa informação não estava dada. Então, os japoneses achavam que outras daquelas bombas poderiam cair também. Talvez se eles soubessem que aquele arsenal tinha acabado, talvez eles não se rendessem. Mas aí não dá para saber. Maurício, depois da guerra, nos anos 60, eles encontraram alguns japoneses em algumas ilhas do Pacífico que tinham sobrado lá, que não sabiam que a guerra tinha terminado e estavam ainda em uma posição de guerra 10, 15 anos depois da guerra ter terminado. Isso, tem mesmo. Que continuavam como se a guerra tivesse rolando. Né? Que é uma coisa nada ocidental mesmo. Sim. Seria motivo de riso. Falou, que coisa patética. Não, já acabou, não tem. Né? E de história contrafactual, né, a gente imaginar o que poderia ter sido, tem uma série acho que é no Prime da Amazon, que se chama O Homem no Castelo de Cima, The Man in the High Castle, e que fala de uma realidade alternativa como se os alemães tivessem ganho a Segunda Guerra. E mostra os Estados Unidos dividido. Metade do país está sob ocupação nazista e tem uma zona neutra, e tem outra parte que está dominada pelos japoneses. Né? E aí, assim, em algum momento, isso não foi tão improvável. Isso poderia... Nesse seriado, fala que os alemães tinham chegado primeiro à tecnologia da bomba atômica, e foi isso que fez com que eles tivessem ganho a Segunda Guerra. E eles tinham pesquisas nessa área. Não chegaram a desenvolver a bomba atômica, mas imagina se tivessem. Eles teriam acho que teriam menos escrúpulos. Acho que os americanos não tiveram muito, mas eles teriam menos ainda em usar. Então, aí sim, uma realidade muito mais assustadora do que essa que a gente está vivendo. Vamos parar um pouquinho, gente? Vamos parar uma semaninha? Vamos parar uma semaninha?
Bom, gente, obrigado pela presença de todo mundo aí. Obrigado, Maurício. A gente vai mandando ao longo da semana referências, um pouco dessas referências que o Maurício trouxe e outras coisas que a gente for achando. E se vocês quiserem mandar também, fiquem à vontade para a gente ir enriquecendo a nossa discussão para a próxima vez. Maurício, a gente lê até qual capítulo agora? Agora, assim, eu tô, segundo o meu planejamento, eu tô 3 capítulos atrás, né? Então... Você andou quantos hoje? 6? Foram 6, a gente né? foi do 3 ao 10º. 3 ao 9, ao 10º, 3 ao 10. Não, isso, foram 7. Então vamos dá para ler 20. até o 10. Até o 20. Tem alguns capítulos que dá para a gente passar mais rápido. Uhum. Tem alguns capítulos que dá para a gente passar mais rápido. Eu já deixo aqui adiantado que a gente vai se demorar um pouquinho no capítulo 18, no capítulo 17 e no capítulo 18. Eles são 17, 18 e 19. Eles são bem interessantes. Enfim, mais o 17 e o 18. Eles são... Se eu tivesse que falar, leiam esses com mais atenção, eles valem a pena. Legal. Tá Bom, bem. gente, Eu posso fazer uma piada para terminar com uma graça? O final é feliz, porque se terminar do jeito que tá sendo conduzido, eu não sei se... Eu quero um final feliz, por favor. A gente vai ter um final feliz? A gente vai ver uma luz no fundo do túnel nessa Aí é mais fácil ler ficção, Elu. Vamos ler outras coisas, vamos ler ficção. Eu tô triste. Foi uma piada, porque, gente, realmente a gente precisa de uma semana para respirar depois dessa apresentação maquiavélica. Olha, gente, tem um final feliz sim, se você pensar que na época do Maquiavel, a maioria de nós já estava morto pela nossa idade, com certeza. Eu acho que a expectativa de vida era muito menor do que é hoje. Sim, e não tinha... Imagina sofrer de dor de dente naquela época, que horror. Você não tinha remédio, você não tinha o que fazer. Parto. Poxa, que consolo ruim, gente. Esses consolos foram ruins. Melhorou muito. Boa noite, gente. Obrigado, viu? Boa noite, pessoal. Boa Até noite. mais. Obrigado. Boa Tchau, noite. tchau.